Olá a todos, eu sou Alexandre Noito, sou formador e consultor da Improxe e estou aqui para vos falar um bocado sobre algumas funcionalidades do Gconde. Neste tutorial vamos ver como podemos efetuar uma revisão de um orçamento. Vamos aqui à opção Condomínios, vamos aqui à opção de Orçamentos, escolhemos aqui na lista o nosso condomínio e pesquisamos aqui os orçamentos já criados para este condomínio. O que é que notamos aqui? Temos um orçamento ativo, que é este que nós chamamos de proposta 1, criado num tutorial anterior, de 1 de junho de 2019 a 31 de maio de 2020. E já vimos em outros tutoriais que já fizemos o processamento pelo menos do primeiro trimestre. Imaginem que por uma necessidade qualquer precisamos de alterar valores desse orçamento. Ou porque precisamos de alterar uma cota, ou porque processamos o primeiro mês ou o primeiro trimestre com valores idênticos a um orçamento anterior, porque ainda não tinha decorrido a Assembleia a aprovar o novo orçamento. Em qualquer dessas situações, podemos precisar de alterar os valores do orçamento para recalcular cotas. A questão aqui é que, a partir do momento em que um orçamento é utilizado para a cobrança de cotas, nós não podemos mais alterá-lo. O botão de edição que antes surgia aqui desaparece. Nessa situação, o que é que nós devemos fazer? Devemos clicar aqui na linha do orçamento. Reparem que a edição está bloqueada, porque, como este orçamento já foi utilizado para cálculo de cotas, deve ficar sempre gravado, nem que seja por uma questão de histórico. E aqui, o que nós poderemos fazer será a criação, a partir deste botão que está ali em cima, de uma revisão, que no fundo é uma cópia deste orçamento, e a partir desta cópia é que nós vamos fazer as alterações e depois ativar a cópia. Então, clicamos aqui em criar revisão. Neste passo é feita uma cópia integral do orçamento original, simplesmente com duas exceções. O título é alterado, é posto aqui entre parênteses a palavra revisão, vocês podem alterar isto como quiserem. Vamos pôr aqui novo orçamento 2019-2020 e este novo orçamento, esta revisão é criado ainda no estado de rascunho. Significa o quê? Vocês ao criarem esta revisão não estão logo a alterar os valores das cotas, vocês estão a criar uma revisão que depois pode ser apresentada em assembleia aos condóminos e só se eles aprovarem esta revisão é que posteriormente vão ativar este orçamento. A partir do momento que faz aqui uma revisão, podem fazer as alterações que quiserem. Eu vou fazer aqui rapidamente uma alteração muito simples. Vou aqui aos honorários e vou aumentar os honorários para 2.700. Bom para vocês, os condóminos não vão gostar. Vamos guardar. Poderia fazer outras alterações, como adicionar aqui novas rubricas, novas receitas, mudar este caráter de descontar ou não o valor das receitas, à vontade, e depois vou aqui simplesmente guardar e sair. Eu ainda não vou ativar. Reparem que agora o que é que existe depois de criar a revisão? Existe o meu orçamento, a minha proposta 1 ainda ativa, e existe aqui um novo orçamento que é editável e está no estado de rascunho. Este orçamento ainda não tem efeito. Ou seja, se eu porventura agora fosse processar o próximo trimestre deste condomínio, ainda eram usados os valores da proposta 1. Neste momento, o que eu posso fazer é, a partir da ficha deste orçamento, imprimir aqui listagens ou fazer uma simulação para apresentar aos condóminos. Quando eles aprovarem esta revisão, é que eu vou poder chegar aqui e fazer ativar. Vamos supor então que os condóminos aprovaram esta revisão. Eu faço ativar e aqui surge uma questão que é a seguinte: se eu fiz alterações ao orçamento, provavelmente as cotas calculadas
serão diferentes. E aqui há uma questão, que é a questão dos retroativos. Houve alterações de cotas. Nós, neste condomínio, por exemplo, tínhamos processado o primeiro trimestre. No segundo trimestre, os valores, ao aprovar esta revisão, serão diferentes. E a questão é, vocês querem lançar retroativos, ou seja, os acertos para os processamentos anteriores ou não? Vamos supor, uma fração pagava 100 euros, com esta revisão passa a pagar 150. Os 50 euros que ela pagou a menos no primeiro trimestre, vocês querem lançá-los de forma automática? Se quiserem, devem marcar esta opção que diz lançar retroativos no próximo processamento periódico e quando nós processarmos o próximo trimestre, o GECOM 3 vai lançar as cotas atualizadas, mais todos os acertos forem precisos. Se não marcarem, os retroativos não vão ser lançados, somente se vão ser lançados os valores atualizados das próximas cotas. Vamos por aqui então lançar retroativos, vamos ativar. Reparem que, quando voltamos aqui à lista de orçamentos, a proposta 1, que era o orçamento anterior ativo, agora está no estado fechado, ou seja, está ali só para histórico, já não podemos mexer em nada, e o anterior orçamento em rascunho, aquela revisão que estava em rascunho, agora está ativa. Ou seja, os valores definidos neste orçamento é que são agora utilizados nos processamentos. Para vermos o efeito disto, vamos ver aqui um próximo processamento periódico, vamos a lançamentos, processamentos, como já vimos num tutorial anterior, vamos aqui efetuar o processamento periódico, escolhemos o condomínio e nós, num tutorial anterior, vimos que os processamentos periódicos automaticamente vinham a definição do orçamento e naquele mês o que havia a lançar. Então temos aqui mês a processar setembro, porque nós já havíamos processado o primeiro trimestre. Então temos aqui este trimestre, que é o segundo trimestre fundo de reserva, mas agora automaticamente reparem que há aqui duas novas linhas, retroativos de orçamento, retroativos de fundo de reserva, e se viermos aqui a este quadro da periodicidade da cobrança das cotas, além das colunas do orçamento, do fundo de reserva e do seguro, temos aqui uma nova coluna retroativos, que está aqui marcada para lançamento automático. Vamos então aqui pedir para imprimir, para vocês verem o efeito, e vamos aqui processar. Reparem, temos aqui logo um exemplo, que neste processamento, além do lançamento das cotas normais atualizadas, temos aqui no fundo o nosso trimestre de orçamento e o nosso trimestre de fundo de reserva, o GECOM lançou automaticamente os retroativos, ou seja, o acerto de valores em relação ao trimestre anterior. Neste caso não existiu, mas se porventura a alteração que fizemos tornasse algumas cotas mais baixas, ou seja, algumas frações tivessem suas cotas a diminuir, esses retroativos eram lançados não como avisos, mas como créditos automaticamente em conjunto com os avisos do novo processamento.